Olha só quem voltou, bora para mais um episódio do Fábrica de Monstros e a receita de hoje vai ser o seguinte, brincadeira pessoal. Quem acompanhava o Fábrica de Monstros e gostava do Léo Stronda, nessa época que ele fazia receitas, comenta aqui embaixo. Se você não sabe o que eu tô falando, simplesmente ignora todo esse início de vídeo. Bom pessoal, eu sumi um pouco desse vídeo de opinião aqui porque esse pós-eleições foi muito dinâmico assim. Na verdade eu já falei em alguns momentos aqui em vídeo, mas a minha equipe, ela é majoritariamente pessoas de fora do Rio Grande do Norte, pessoas que vieram de Pernambuco, pessoas que vieram de São Paulo, pessoas que vieram das capitais vizinhas. E quando terminou as eleições, muitas dessas pessoas, elas se mobilizaram de volta para suas casas e muito justo, né? Já que a gente conseguiu vencer, já que o trabalho foi muito árduo, então justo que eles consigam ir para suas respectivas casas, ficar com seus familiares e aproveitar aí pelo menos um mesinho de férias. E nesse processo eu tirei para organizar muita coisa na minha vida profissional, fui para São Paulo também organizar outras coisas, tratar inclusive de uma surpresa muito boa que vocês vão ter aqui, principalmente você que é do Rio Grande do Norte, você que é de outro estado e gosta de me acompanhar, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Esse ano de 2025, além do mandato, a gente vai ter algo excepcional assim. Eu posso falar para vocês que é algo inédito, não só no Nordeste, mas de maneira geral no Brasil, que a gente vai fazer em 2025. Eu rodo o interior do Rio Grande do Norte neste último final de semana, inclusive eu tô meio rouco, porque eu tô com a garganta inflamada, tô com refluxo, tô com dor de cabeça e fiquei doente na volta. Isso porque eu basicamente só viajei nesse final de novembro. Enfim, hoje estou aqui, vou voltar aos poucos esses vídeos de opinião. E o resumão é basicamente o seguinte, a galera foi tirar um pouco de férias, eu fiquei organizando coisas que tenho que organizar, e o nosso mandato ele tá sendo elaborado de uma maneira que a gente vai fazer, eu posso afirmar categoricamente, o melhor mandato da história de Natal. Bom, vamos ao vídeo, pessoal. Acredite, Lewandowski, o filhinho da mamãe, ele veio com uma nova. Ele falou que os policiais, eles precisam utilizar armas não letais. E por que, Faustino? Os policiais precisam utilizar armas não letais para conter o uso progressivo da força. E eu vou ler aqui para vocês a justificativa que o Lewandowski deu sobre essa belíssima ideia que ele teve de combater o crime. Olha só, nas aspas do ministro, estamos pensando na edição de um ato normativo que diz respeito ao uso da força, o uso progressivo da força, começando pela utilização de instrumentos não letais até. Se não houver mais nenhuma possibilidade de enfrentamento ao crime, chegamos ao uso das forças letais, explicou o ministro. Ou seja, o que o ministro disse basicamente é o seguinte: se a polícia, dentro de uma viatura, avista meliantes dentro de um carro aleatório suspeito e a viatura da polícia emplaca a perseguição contra esse carro e esse carro, ele começa a emplacar também uma fuga e chegando em determinado momento, esses meliantes dentro desse suposto carro ficam encurralados e eles fogem do carro. E ao fugir do carro, a polícia, vendo que os miliantes estão armados, mas não utilizando ainda suas armas, não pode emplacar a progressão da força. Eles têm que aguardar os bandidos utilizarem as armas deles para dar um tiro no policial e aí, se o policial sobreviver, ele pode puxar sua arma e não uma arma não letal. Pessoal, isso é completamente absurdo de todos os pontos de vista possíveis, porque isso vai contra todos os dados de segurança pública que estão acontecendo agora. Já foram apreendidos, salvo engano, só nos primeiros 4 meses do 2024, foram apreendidos um aumento de 113% de fuzis. Se houve um aumento de apreensão de fuzis, significa que o crime organizado está cada vez com mais armamento pesado. E em resposta a esse armamento pesado, o que o ministro da Justiça dá em resposta? Que a polícia deve utilizar armas não letais, até que se mostre contrário a possibilidade de utilizar um armamento letal. Ou seja, é aquela explicação que eu falei pra vocês. Se o bandido tá com a arma e ele não atirou na polícia, mas ele está em eminência de fuga, ele está em eminência de revidar pra polícia, a polícia militar só pode utilizar a progressão da força se o bandido atirar no peito dele primeiro, e caso ele sobreviva, aí sim ele vai poder utilizar uma arma letal. Daí a primeira vez que eu li isso, eu fiquei pensando o seguinte: não é possível que o ministro tirou isso da cabeça dele e achou isso minimamente razoável. Só que eu fiquei um pouco curioso, falei, pô, isso também pode ser um senso fora da realidade muito forte, ao ponto de que o ministro ele simplesmente não sabe mais como é que é o dia a dia, ele não sabe como é que funciona a operação policial, ele não sabe como é que é uma viatura na rua e um bandido querendo atirar na polícia para tentar fugir ou para tentar, sei lá, esconder alguma coisa ou até mesmo matar a polícia. Todo mundo sabe que tem bandido que tem tatuagem, inclusive, que é matador de polícia. E gerando esses questionamentos, eu fui pesquisar uma coisa. Você sabia que um ministro da Suprema Corte tem 32 seguranças pessoais em Brasília e tem mais uns 16 em São Paulo e tem vários espalhados no Brasil? Você sabia disso? E na questão do Lewandowski, um cara que se diz desarmamentista, adivinha? O Lewandowski, este ano, o que ele foi fazer? Renovar o registro de arma
dele. Ou seja, se o ministro Lewandowski ele quer ser tão arauto da não violência, eu queria deixar um questionamento simples aqui, na verdade um desafio para o ministro Lewandowski. Lewandowski, em nome da não violência, por que você não abre mão do seu porte de arma, entrega a sua arma para a Polícia Federal e abre mão de todos os seguranças particulares que Vossa Excelência tem? Sabe por que Vossa Excelência não vai fazer isso? Porque isso é um privilégio que nenhuma outra pessoa, nenhum outro cidadão tem. Você quer um exemplo mais prático, principalmente trazendo aqui para o Rio Grande do Norte? O efetivo da Polícia Militar no Rio Grande do Norte é de 8.191 agentes na ativa, aproximadamente. Sabe qual é a população do Rio Grande do Norte? 3.300.000 pessoas, aproximadamente. Um policial faz segurança de sabe quantos cidadãos nessa proporção? Aproximadamente 402 cidadãos. Então eu te pergunto, quem é o privilegiado aqui? E quem tá sofrendo de verdade na pele como é o dia a dia da polícia e do vagabundo na rua, assaltando a população, querendo dar tiro na polícia e querendo matar a polícia? Quem sofre de verdade todos esses anseios do dia a dia? É o ministro Lewandowski, com 32 assessores, que ganha acima do teto, que ganha o máximo do teto constitucional. Eu digo pra vocês que o Lewandowski acho que ganha acima do teto. Não vou afirmar com certeza, porque eu não sei disso, mas creio eu que ele já ganhou acima do teto constitucional. Então quem vive o mundo real? É o Lewandowski, que propõe uma medida completamente fora da realidade, para colocar o policial para utilizar um armamento não letal, e ainda colocar uma burocracia, tipo, para o policial avaliar a situação, para o policial fazer um raciocínio se a boa intenção do bandido, ainda que esteja com arma, seja atirar nele ou não, porque aí sim ele vai poder puxar uma arma e fazer o uso progressivo da força, para, sei lá, render o bandido ou prender ele. É assim, completamente fora da realidade. Quando você percebe a estrutura do ministro é uma estrutura para viver completamente fora da realidade e não entender como é que funciona o mundo real, daí você consegue entender a ideia dele de colocar armas não letais para a população, que acima de ser fora da realidade também, se torna até uma hipocrisia, porque se o ministro tem porte de arma, se o ministro pode se utilizar da sua arma para uma defesa pessoal, e ainda acima disso tem seguranças, é uma comparação muito ilógica a fazer com o cidadão comum. Primeiro que o cidadão comum ele não consegue tirar porte de arma, porque o PT simplesmente desarmou a população. Segundo que o cidadão comum eles não tem acesso à segurança pública, vamos ser sinceros, não tem como um policial dar conta de 402 cidadãos. Impossível isso acontecer. Não é à toa que o estado do Rio Grande do Norte ainda continua no top 7 de estados com crimes mais violentos. E por que isso? Porque o efetivo da polícia é pequeno, porque o estado do Rio Grande do Norte parece ter uma certa leniência com o crime organizado e quem manda na capital é o crime organizado. E isso reverbera para todo o estado. Então é um estado dominado pelo crime organizado. E o estado que deveria sim utilizar da força não utiliza porque não tem vontade política de fazer com o vagabundo o que vagabundo merece. E eu falo que parece ter certa leniência porque, pessoal, não é comum um secretário de estado ir visitar um líder de facção para conversar. Assim, isso simplesmente não é comum. Isso num país sério, um secretário desse estaria, sei lá, há uns 3 meses já prestando depoimento. Mas como é no Brasil, como é no Rio Grande do Norte, e as pessoas, como eu falo pra vocês, eu falei em toda a campanha, se acostumaram a viver no absurdo, isso se torna normal, sendo que não é normal. E é justamente por essas e outras que eu me revoltei e quis entrar dentro do jogo político, e graças a Deus a gente conseguiu uma cadeira na Câmara Municipal, mas muito além da cadeira dentro da Câmara Municipal, é a gente conseguir conscientizar as pessoas para que elas simplesmente não aceitem isso, porque isso é um absurdo. Então, pessoal, essa vai ser a minha volta aqui, esse vídeo de opinião sobre essa questão do Lewandowski. Eu quero que vocês respondam aqui embaixo também o que vocês acham desse projeto Lewandowski de colocar armas não letais para a polícia utilizar e fazer esse raciocínio se o bandido vai puxar uma arma para ele ou não, se ele deve puxar uma arma ou não para render um bandido. Assim, na minha cabeça parece até esquizofrenia se pensar nisso, mas quero que vocês deixem o comentário de vocês aí. Se você assistiu até o final, muito obrigado por assistir até o final. Deixe seu like, compartilhe com algum amigo seu petista, com algum amigo seu policial, militar, compartilha com eles, pede para eles dar uma opinião também sobre isso e se inscreve ainda se você não é inscrito. Eu vou tentar manter aqui uma regularidade de pelo menos 3 vídeos de opinião por semana, pra gente começar a interagir mais aqui. Eu vou trazer também bastidores dentro da câmera quando eu assumir, e me foi proposto gravar um vídeo de 24 horas comigo, 24 horas um cameraman comigo, mostrando tudo que eu faço no meu dia. Se vocês acham que é uma boa ideia, comenta aqui também, e eu aguardo vocês até a próxima. Esse foi o vídeo de hoje, não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar, se inscreve se você ainda não é inscrito. Agora sim, até a próxima e valeu!